Outro fármaco agora de extrema importância são os diuréticos. É claro que na insuficiência cardíaca, 90% dos doentes que descompensam por congestão. Quando falamos em congestão, obviamente, vinculamos isso ao diurético. Na insuficiência cardíaca crônica, lembrem que nem todo paciente com insuficiência cardíaca crônica, obrigatoriamente, ele está congesto. Nós temos pela classificação do American Heart, o tipo A é prevenção, onde aquele doente tem a predisposição para o desenvolvimento de C, seja hipertenso, diabético, obeso. O tipo B, ele tem doença estrutural, mas está assintomático. A partir do tipo C, ou seja, quando ele tem doença estrutural e passa a desenvolver sintoma, aí sim estaria indicado o uso diurético. O grande diurético, antes de mais nada, é a dieta restritiva de sódio em torno de 6 gramas, como demanda a nossa diretriz. Não é obrigatoriamente água. Na realidade, se chama renina-angiotensina-aldosterona, que é o grande vilão da história, que promove a retenção de água e sal e, consequentemente, a hipervolemia. É isso que nós queremos combater. O problema da hipervolemia é que ela está promovendo uma distensão ventricular e a liberação de angiotensina 2 e aldosterona no músculo cardíaco. Ela promove o aumento das pressões de enchimento, consequentemente a congestão pulmonar sistêmica. Então, quando você faz o diurético, a sua intenção nada mais é do que mobilizar a volemia. Então, portanto, o que você espera alcançar com o diurético, e agora olhando para o nosso fluxograma, é a redução de morbidade, que é a redução de internações por insuficiência cardíaca, e melhora de qualidade de vida, porque você vai estar melhorando classe funcional do paciente por diminuir a congestão, o edema, a dispneia e a apneia do paciente, e massa muscular, ela estaria mais vinculada ao diurético espironolactona. Veja, cardioproteção, na realidade, ela não exerce o diurético puro, e a nefroproteção também pode até agravar o diurético. A mortalidade, por favorecer o desenvolvimento de arritmia secundário a processos de espoliação eletrolítica e ativação neuroadrenérgica, também pode acabar agravando a mortalidade do doente. Então, quais são os benefícios clínicos do diurético na IC crônica? Essa é a relação. Melhora da qualidade de vida, redução da reinternação por IC, ele não impacta em sobrevida, tem o potencial de arritmia, tem o potencial de aumento de morte súbita, pode piorar o rim, depleta não somente sódio, mas potássio, magnésio nesses seus pacientes, depressão vitamínica e ativação neuroadrenérgica e do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o diurético é bom por um lado, mas por outro lado, pode gerar uma série de par-efeitos. Quando nós analisamos agora as alterações fisiológicas, temos que o diurético, o que ele faz? Não temos diurético aquarético no Brasil. Os diuréticos que nós temos são os diuréticos que modulam a recaptação de sódio. Então, o diurético de alça, que é o mais comumente utilizado na insuficiência cardíaca, ao bloquear na alça ascendente do Henle, que é a furosemida, a reabsorção de sódio, eu vou estar promovendo um efeito osmótico, induzindo a eliminação de água mediante a eliminação de sódio. O diurético ele é secretado, ele não é filtrado. Por isso, ele vai depender basicamente da capacidade de não ter isquemia do nefrofuncional e do nível sérico do diurético. Então, já falamos de algumas variáveis aqui que impactam na ação do diurético. Lembrando que não é a ingestão de água, fundamentalmente, e sim a de sódio, que estará vinculado à congestão do indivíduo. Então, quando nós olhamos aqui, os diuréticos são secretados de um túbulo contornado proximal, atuação mediada para a inibição da bomba, promove uma excreção de até 25% do sódio filtrado, normal é 1%, principalmente a furosemida. Grande perda de água, são aquaréticos mediados pelo sódio e pela redução da reabsorção do ADH. Essa é a ação deles. Reduz, consequentemente, com isso, a concentração da medula, então ele absorve menos água, por isso acaba eliminando mais água, e podem ter um par-efeito, que promove um aumento da ativação da anidrase carbônica no túbulo contornado distal, que está à frente da alça de Henle, porque ele vai receber uma sobrecarga de sódio. Ao receber essa sobrecarga de sódio, ele vai entender e vai reativar a bomba.
Então você tem duas bombas ali, da anidrase e a bomba só de hidrogênio. Elas vão estar hipertrofiadas, a hiperativação delas. Então, portanto, isto pode anular parte do efeito diurético, que é mediado exatamente pela natriurese. É chamada hipertrofia do néfron. Acontece, como vocês podem ver ali, em cerca de 50% dos pacientes de uso crônico. Por isso, às vezes, é necessário o chamado bloqueio sequencial, que a gente vai ver mais à frente. Lembra que quando eu perco sódio, eu estou bloqueando a bomba sódio-cloro. Estou carregando cargas positivas e negativas e com isto eu estou também perdendo magnésio, cálcio, cloro e potássio. Quando eu faço diurético venoso em bolos, ele tem uma propriedade modulada pela prostaglandina E2. Esta propriedade faz com que eu possa promover venodilatação e arteriodilatação pulmonar e nos vasos de capacitância. É um efeito interessante no edema agudo de pulmão. Mas no indivíduo com IC crônica, ele promove também uma vasodilatação da arteríola eferente, o que pode diminuir a pressão de filtração transglomerular. E isso não é bom. Todo diurético venoso, ele prejudica a função glomerular. Embora ele aumente a diurese pelo efeito natriurético, mas ele não é filtrado, ele é secretado. Portanto, a sua ação, ele depende da secreção, da filtração de água através do glomérulo, mas todo o diurético, e principalmente a furosemida, promove a piora da creatinina, que é contrabalanceado com a melhora da descongestão. Vamos entender isso. Se eu tenho um rim congesto, veia renal cheia, com baixo fluxo arterial, eu promovo uma congestão do néfron funcional, compressão dos ductos, dos túbulos, o que dificulta, portanto, o néfron funcional. O rim funciona mal. Quando eu uso o diurético e elimino água e diminuo a pressão venosa central, eu diminuo a congestão venosa, favorecendo fluidez ou fluxo transrenal. Por isso que o diurético, ele sempre tende, na insuficiência cardíaca congestiva, onde eu tenho o aumento do nível de creatinina, quando eu diminuo a pressão venosa renal, ele acaba melhorando a creatinina. À medida que eu melhorei essa perfusão, mas ele continua fazendo a vasodilatação e começa com isso a reequilibrar a volemia, eu começo a piorar a filtração glomerular e a piorar a creatinina. Era antiga pré-renal, mas esse termo caiu. Então lembra, furosemida piora, então é tolerável na doença aguda, vamos falar isso no curso de ciência cardíaca aguda, aumentos da creatinina até 2,2. Ela vai aumentar para indivíduos que tinham creatinina prévia normal. É claro que esse aumento tem que ser lento e não súbito. Então, só para lembrar esse aspecto. O que mais temos? Vamos olhar aqui. Os fatores determinantes da ação do diurético. Quando eu falo furosemida, o que eu tenho para que ela responda bem? Primeiro, tem que ter uma pressão arterial adequada. Se o indivíduo é hipertenso, ele tem que ter uma PAM em torno de 100, uma pressão arterial sistólica superior a 115, 120. Segundo, tem que ter sódio adequado, porque o que ela faz é uma eliminação do sódio. Então, eu preciso ter sódio para que o diurético funcione bem. Sódios abaixo de 132 comprometem a ação da... mas tenho a hiponatremia dilucional. A hiponatremia dilucional, ela depende muito do ADH. Mas não adianta, por mais dilucional que seja, ela vai comprometer a ação do sódio. Então, hiponatremia, queda da pressão arterial sistólica ou queda da PAM, queda da albumina, porque o diurético é carreado pela albumina, e eu dependo do nível sérico do diurético, uma vez que ele é secretado no túbulo contornado proximal, então eu dependo do nível sérico. Então, ele também vai depender do quê? Da dose do diurético e da constância da dose. Por isso, o bolus do diurético tem que ser feito dentro da meia-vida. Lasix é last 6 hours, mas isso é por via oral. Quando eu faço por via endovenosa, a meia-vida e o pico dele geralmente é em torno de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Depois eu tenho o chamado rebote sódico. O que é isso? Quando vai caindo o nível sérico da furosemida, o rim distal, o néfron distal, ele reabsorve aquele sódio de maneira ávida, como nós falamos, pela ativação da bomba da anidrase carbônica. É o chamado rebote sódico. Vocês podem ver isso. Furosemida venosa trava o rim depois.
Por isso a necessidade, quando fizer ou furosemida pela manhã, você fazer a segunda dose próxima, geralmente às 8 e às 16 horas, para sustentar o nível sérico de eliminação. Ou jogar isso para a noite, porque aumenta o retorno venoso, vai ter uma diurese maior. O problema é que o doente não vai conseguir dormir. Essa é a grande dificuldade. Então, as variáveis chamadas checklist para eu dou furosemida. Então, se ele tiver pressão adequada, volemia adequada, sódio adequado, albumina adequada, dose adequada, só me resta o último item, a hipertrofia do néfron. Aí eu posso combater a hipertrofia com associação diurética. No caso de hidroclorotiazida ou bloqueio sequencial com espironolactona. Em 50% dos doentes eu tenho isso. Então lembre-se sempre de fazer o checklist quando você trata os seus pacientes com furosemida, para obter a ação que você deseja que ele obtenha. Uma forma fácil de saber se o doente está seguindo a dieta sódica é quando eu faço diurético em dias alternados. Porque depois de uma semana, geralmente, o indivíduo reequilibra o sódio dele com a elevação da angiotensina. O diurético vai perdendo ação. Isso se ele estiver fazendo a dieta adequadamente. Porque se ele continuar comendo sobrecarga sódica diariamente, você pergunta para ele, no dia que você toma diurético e urina muito mais, 2 semanas depois, se ele continuar afirmando, doutor, no dia que eu tomo diurético, eu me urino todo. Até se diz que é uma forma de não adesão. O doente deixa de tomar diurético porque diz que não consegue sair de casa. Isso é um indicador que ele não está seguindo a dieta, porque ele está repondo a perda. Veja, então a redução da ação diurética, como pode ver aqui, na IC leve a moderada, é uma redução de 2 a 3%, porque depende do fluxo. Então a própria insuficiência cardíaca compromete a ação do diurético. Eu tenho que dar doses mais elevadas, às vezes associado com inotrópico. Na avançada perde até 50%. E os outros fatores nós já conversamos. O baixo fluxo, a hiponatremia, a hipobulimia, o aumento da reabsorção proximal pela hidrase carbônica, na reabsorção distal pela aldosterona, por isso o bloqueio sequencial, e pela medula renal hipoosmolar, por ação da DH. Como fazer associação diurética? Você pode dar hidroclorotiazida. Geralmente você dá 1 hora antes, porque ela tem ação cerca de 3 horas após, você vai ver o benefício, e ela fazendo um bloqueio na porção proximal do túbulo contornado distal, é ali que você vai ver o benefício dela. Ou, como vocês podem ver aqui, a associação com espironolactona, fazendo bloqueio sequencial. Se você quer fazer a albumina humana, faz sempre 1 hora antes também, para ela se ligar, para já estar equilibrado, ela vai se ligar à furosemida, ajudando no transporte, além de aumentar o poder oncótico de absorção de água, ou soluções hipertônicas de NaCl a 7,5%, infundindo em 3 horas, ou inotrópicos. Essas são as estratégias que você tem para potencializar a ação da furosemida. Então, só as suas recomendações de uso diurético na IC crônica, a furosemida via oral, é de 20 a 160 mg dia. O ideal, como vocês podem ver aqui, posologias próximas, 8 e 16 horas, de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas, e raramente de 6 em 6 horas. Nessas situações, geralmente, você já vai ter que estar admitindo o doente, fazer internação para furosemida endovenosa, ou intravenoso, com 20 a 80 mg em bolos, fazendo repetição geralmente de 4 em 4 horas, podendo ser de 6 em 6, 8 em 8 ou 12 em 12 em grandes doses. Pode fazer a forma de dripping, quando não responde. Por vezes o doente precisa do drip, você faz 2 ampolas de 4 em 4, ele não responde mesmo por um bloqueio sequencial. Você entra no drip, é o chamado day clinic, porque aqui estamos falando do cenário crônico e não do agudo. Você pode ter o seu doente crônico, você de tempos em tempos faz um day clinic, onde ele vai perder naquele dia 3 a 4 litros de volemia, 1 litro a cada 6 horas, com tranquilidade, uma vez que está sendo monitorado a cada 6 horas os eletrólitos e os sinais vitais, e fazendo drip de furosemida. O tiazide com a dose varia de 25 a 50 mg uma vez ao dia, podendo tomar até 100 mg dia. Tomar cuidado, que aí você tem um grande efeito natriurético, enquanto que a furosemida é mais aquarética. O que a diretriz fala? É uma classe 1 para descongestão, uma classe 1 associação quando você tem, como vocês podem ver, a persistência, a sugestão de resistência diurética nesses pacientes.